Esse conceito da justiça curricular, esta ideia geral, esta noção organizadora e, sobretudo, inspiradora. E fui instigada a falar sobre o conceito de justiça curricular, considerando o contexto no qual eu atuo. O que é justiça? Justiça para quem? Um país em que há uma série de iniquidades, em que as desigualdades são imensas, em que existe um fosso muito grande entre os mais ricos e os mais pobres, temos visto cada vez mais a precarização de vidas e a morte de centenas de pessoas. É mesmo sobre justiça que a gente está falando, é mesmo sobre um currículo democrático que a gente está falando, mas a gente está pensando hoje num acesso básico, num acesso dessa informação para uma construção de sujeito democrático. A gente está pensando isso no Brasil hoje, num contexto pandêmico, a gente tem condições para isso. Inicialmente, eu quero pontuar que o currículo ele não é neutro, ele faz parte dessas disputas, nem tudo pode ser dito em determinado local, em determinado contexto, e o currículo não foge disso, né? A gente pode trazer, por exemplo, a questão da cultura afro-brasileira, que só vem ser discutida como um ponto obrigatório nos currículos a partir de 2003. Trata-se, portanto, de reconhecer o currículo como um lugar, um espaço poroso, onde existem inúmeras tensões relacionadas às diversas escolhas de conteúdos, de práticas de ensino e aprendizagem, às diversas colocações do papel dos diversos sujeitos ali implicados. A seleção daquilo que entra ou não entra dentro dos espaços, dentro de uma organização curricular, ela é produzida a partir dessas disputas, das relações de força, dos atravessamentos, condições éticas, definições políticas, definições econômicas, definições culturais que vão determinar aquilo que é importante e aquilo que não é importante para fazer parte de um currículo. Então, há um currículo que realmente está pensado para a transformação, para a justiça, tem uma relação direta com a realidade do mundo. Não está fora do mundo. O currículo está no mundo e é o mundo. O que faz com que a carga horária seja distribuída? Para mim, isso é uma questão de justiça curricular. Como é o caso, por exemplo, da questão ambiental ou então da questão dos direitos humanos, que essas temáticas elas estão na grade, quando estão, né? Elas ocupam um semestre, em regra, dessa grade. Quando a gente compara, por exemplo, com temáticas de direito civil, elas vão estar aí em 8 semestres, 4 semestres, 6 semestres durante o curso, né? Então há uma relação óbvia de poder entre essas áreas. Uma formação que dá força a intercâmbios, relações, formas de resolver os problemas do currículo num contexto democrático, diverso, pluralista, é fundamental para fortalecer uma formação pensada para a transformação da realidade. Se a gente tem uma Constituição Federal que vai inaugurar direitos fundamentais, princípios fundamentais para a formação de sujeitos democráticos, o ensino passa por isso, né? Passar por uma formação democrática passa por um ensino de qualidade. E isso, para mim, tem total sentido quando a gente une com a questão da justiça. Como é que a justiça se estabelece nas ementas de uns cursos de graduação, por exemplo, ou na organização de uma base nacional comum curricular, ou então no campo que eu trabalho bastante, que é a educação ambiental e filosofia, o que faz com que isso entre na ordem dos saberes ditos legítimos? Que justiça curricular é essa que exclui uma educação ambiental pautada pelas nossas relações enquanto pertencentes, enquanto natureza, faz isso ser excluído do currículo de uma luta política que vem se estabelecendo desde a década de 70, vamos pensar no Brasil, né? E coloca em cena uma educação para o desenvolvimento sustentável a partir de toda uma marca neoliberal muito forte no currículo, nos currículos atuais. Porco Santomé, um dos principais pensadores da justiça curricular, trazia, 2 anos atrás apenas, a imagem descritiva de um vírus a respeito daquilo que se espalha pelo mundo da vida no ambiente da educação e contra o que a justiça curricular deve opor-se. Trata-se do descompromisso com valores e ideais, trata-se de uma marginalização
do pensamento crítico e da atividade reflexiva, trata-se do soerguimento de novas hierarquias disciplinares, supostamente baseadas em esquemas de decisão sobre o que é mais importante no terreno da cultura e do conhecimento. Trata-se do controle autoritário e burocrático do trabalho, impeditivo de meios efetivos para o debate, para a decisão democrática, subordinando os atores envolvidos no processo educacional a modelos e sínteses previamente estabelecidos. E ainda relacionando-se a insistência em modelos padronizados em larga escala de avaliação, os quais têm sempre o alarme ligado, né, contra qualquer desvio, né, do padrão de uma formação voltada para esse desempenho individual, como se não houvesse um outro propósito à educação, que não a formação de um indivíduo atomizado, de um indivíduo alheio às grandes agendas da sociedade, né, como se não houvesse um outro destino ao sujeito que não fosse o individualismo radical neoliberal. Para nós que pertencemos a um grupo de pesquisa que estuda currículo, que estuda justiça, será realmente desafiador pensar como a educação pode ou deve se constituir num instrumento de mitigação dessas desigualdades. Por isso, o termo justiça curricular é absolutamente contemporâneo e fundamental para esse momento que estamos todos nós envolvidos com a pandemia. No contexto atual, trazendo para essa questão muito sui generis que a gente está vivenciando, que é a pandemia, pensar o currículo e toda a inacessibilidade que a gente está tendo na formação é um ponto fulcral, assim, né? Quando a gente está aí discutindo muitas vezes quem é que está tendo acesso à universidade, quem é que está tendo acesso ao conhecimento, quando a gente traz para o contexto da pandemia, isso se torna ainda mais abissal. Porque nem todo mundo, primeiro, tem acesso à internet, né? Nem todo mundo consegue ter essa formação prestada por profissionais que também estão se adaptando a esse contexto, né? Porque a gente não é formado, a maior parte de nós, não é formado para dar aulas online, mas também pensar a perspectiva dos alunos e das alunas, né? Dos pesquisadores e das pesquisadoras. A gente não é formado para pensar a formação 100% online, e é o que está acontecendo de um mês para o outro com a questão da pandemia. Mas para além disso, o que eu gostaria de pensar, especialmente numa lógica de justiça, é sobre locais e cidades pequenas, por exemplo, em que as pessoas não têm acesso nenhum à internet, simplesmente não tem, seja porque não tem como pagar por isso, seja porque o local onde elas habitam não pega sinal de internet, por exemplo, né? Que às vezes é uma coisa que está tão distante da gente, que tem essas possibilidades, né? Que tem esse privilégio de conseguir ter acesso e assim por diante. E o quanto isso vai reverberar na formação dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens que estão adentrando o ensino superior e dessas crianças que estão tendo, por exemplo, o grau mínimo de formação no ensino, né? As minhas atividades profissionais e as de pesquisa, elas têm sido desenvolvidas a partir do sistema prisional brasileiro. Particularmente, eu tenho me dedicado aos estudos de um campo que está em ascensão no momento, que é o campo da educação em serviços penais. Nesse sentido, o conceito de justiça curricular tem me auxiliado bastante a repensar a reorientação da cultura desse sistema prisional a partir da formação dos servidores prisionais. Hoje, no contexto da pandemia, é possível perceber um forte esforço das escolas de serviços penais, tanto a Escola Nacional como as escolas estaduais, no sentido de pensar estratégias que fortaleçam a concepção de que há necessidade de uma mudança cultural, de que há necessidade da produção, inclusive, de conhecimento científico específico para essa linha de atuação, no sentido de fazer com que ela se torne, de fato, uma estratégia de mitigação da injustiça social que é preconizada pelo sistema prisional. A justiça social também é uma função da escola. Com certeza, a gente terá uma escola mais humana, mais democrática, mais participativa e que a gente vai conseguir tratar e fazer, né, contribuir para a construção de espaços onde o estudante,
o aluno, a aluna, todas as pessoas, independente de crença, independente de gênero, independente de condição social, elas tenham aí um espaço realmente de formação no sentido de crescimento não só intelectual, mas de crescimento pessoal, de um crescimento na sua integralidade. Bom, a minha fala é muito mais para deixar indagações do que propriamente respostas. E espero que a gente possa seguir dialogando daqui para frente. Abraços. Muito obrigado por este momento. Abraços.